quero agradecer a presença de todos. Sejam muito bem-vindos em mais um webinar da VL Representações. Vocês devem estar estranhando porque é uma voz masculina que está falando hoje, não é a Paulinha. A Paulinha cedeu a vez para mim, né? Eu sou Ricardo Alves, diretor executivo da VL Representações, e hoje eu tenho aqui como minha convidada a querida Caroline Putnock, que é diretora da América do Sul, para Atout France, que é a Agência de Desenvolvimento Turístico da França. De novo, muito obrigado, pessoal. Quero saber se está todo mundo me ouvindo bem, se está tudo certo. Queria dizer também que tem a minha equipe. Minha equipe está no chat para responder perguntas para todos, tá? Vai estar alerta no chat, é a Paulinha, a Gisela, elas estão lá ouvindo a gente, tá? Há 18 anos, milhares de viajantes degustam as nossas experiências únicas e aprovam. Conectar pessoas de diferentes culturas, cores e sabores se tornou nossa especialidade. Continuar cumprindo essa nossa missão no futuro é uma das nossas certezas. Deixar os seus dias mais leves, compartilhar a esperança de um mundo melhor e a certeza de que tudo isso vai passar. Hoje convidamos você a olhar o futuro. Venha com a gente aproveitar ao máximo esse tempo que nos foi dado. Inspire-se, planeje sua próxima viagem, sua próxima experiência memorável. E conte com a gente para tornar seu sonho uma realidade. Nossas experiências e conexões ao redor do mundo estarão lá, à tua espera. Cuide-se. Estaremos todos prontos e saudáveis para quando você puder vir. VL Representações. Experiências e conexões ao redor do mundo. Maravilha. Então, assim, o vídeo ele diz um pouquinho do que a gente está pensando agora no momento. A gente está muito ligado nesse momento, nessa situação que a gente está passando. E a gente entende que a gente tem que a nossa função hoje em dia é muito mais inspiracional para nossos clientes e amigos, né? A VL, como a maioria de vocês já sabe, é uma companhia, é um escritório boutique para cruzeiros fluviais, iates de descoberta e expedição, marítimos de alto padrão agora, também estamos representando e comercializando as 3 marcas da NCL Holding. E esse ano a gente trouxe também 2 marcas que navegam por canais na Europa, e a Leboat faz fretamento de pequenos barcos, inclusive no Canadá também, tá? Então, vou passar aqui, vou dividir um pouquinho o conceito, né, do nosso produto, que é cruzeiro fluvial, né? A gente tem uma frase que exemplifica bem isso, que é os mares levam para os países, os rios te levam através deles, né? E é isso que a gente vai contar para vocês hoje aqui, eu e a Carol, das 3 regiões que nós temos cruzeiros, roteiros na França, né? A experiência dos nossos produtos é assim, uma coisa muito intimista, ela valoriza demais os destinos, né? Por isso que a gente está falando bastante de destino e muito menos sobre companhias, de um modo geral, né? A maioria delas tem gastronomia premiada, são tours e excursões com guias locais hiper bem treinados e conhecedores, né? Todos os roteiros incluem excursões e visitas, né? Todos os barcos têm Wi-Fi. Basicamente é uma maneira diferente de você visitar e passear e viajar entre os países da Europa, né? Você tem o seu hotel flutuante, que é um hotel de altíssimo padrão, com uma ótima gastronomia, um serviço que eu costumo dizer que assim é cuidar dos nossos amigos hóspedes, né? É muito legal isso, né? Quem normalmente viaja? Muita família, muitos
amigos, né? Um pessoal já mais experiente, é fato, né? Mas cada vez mais os nossos produtos estão se modificando para uma demanda bem diferenciada e hoje em dia todos eles já têm um programa de wellness, um programa de atividades, inclusive quem viu o último webinar nosso sobre atividades mais ativas, né, em terra, eles têm vários níveis de dispêndio de energia, vamos dizer assim, né? Desde um tour mais leve, mais curto, e até uma hike. Então, esse é o nosso principal mote, e assim, muito grupo também, grupo de família, grupo de amigos e incentivos, né? Então, e hoje nós vamos falar especificamente dos roteiros de França, né? Carol, vamos lá, vamos começar com a Provence à Bourgogne. Gente, muito prazer, Ricardo, obrigado para me convidar hoje para falar da França e para falar desses roteiros maravilhosos que vocês estão oferecendo para o público daqui. O primeiro roteiro é o roteiro que vai da Borgonha até a Provence, como vocês podem ver no mapa, um roteiro muito rico, que vai atravessar 3 regiões importantes da França, a Borgonha, muito famoso, de alto interesse arquitetural, de enogastronomia, super famosa para o estilo arquitetural românico. Vocês vão ver ao longo do roteiro o estilo dessas fortificações, desses palácios, desses castelos. Claro que os vinhos da Borgonha são renomados no mundo inteiro, eles fazem parte dos mais caros do mundo também, o famoso Romanée Conti é uma referência, e o vinhedo da Borgonha, na verdade, ele vai se espalhar entre Dijon, realmente, o início do vinhedo da Borgonha, até Mâcon, aonde também a gente vai estar mais tarde. Você tem vários territórios, mas tem que lembrar que você tem 2 territórios importantes, os Côtes de Nuits, que são mais perto de Dijon, e os Côtes de Beaune, mais perto de Beaune. Vamos lá na capital da mostarda, Dijon, que vocês conhecem, todo mundo conhece a mostarda de Dijon, mas eu vou dar uma dica para vocês. A melhor mostarda de Dijon não fica em Dijon, ela fica em Beaune, no vilarejo que vamos ver depois. Dijon é importante porque é a capital da Borgonha, e no século IX ela era a capital do Ducado da Borgonha, um ducado muito rico, muito poderoso, que teve uma história muito importante na história da França, e hoje em dia ainda é uma cidade comercial e muito dinâmica, jovem, universitária, onde é muito agradável de passear. Inclusive no centro histórico o turista pode se orientar através de um percurso que se chama o percurso da Coruja. Ele segue umas corujinhas localizadas em vários lugares-chave da cidade. Ela faz da lista Patrimônio Mundial da Unesco, como várias cidades que vamos visitar hoje. Vamos lá depois para um château de Couche, que é logo depois, perto de Dijon, que é um palácio fortificado. Você pode ir, Ricardo, já Chalon-sur-Saône, esqueci, uma cidade também de arte e história, localizada à beira do rio Saône, e muito importante, eu tinha esquecido essa cidade, porque é lá nessa cidade que nasceu o inventor da fotografia. Então, hoje em dia, se podemos fotografar com nossos iPhones, etc., tudo começou em Chalon-sur-Saône. Então, uma cidade importante, onde tem esse museu dedicado à fotografia, que vocês vão poder visitar. Depois temos esse famoso Château de Couche, não é espetacular, gente, um prédio totalmente de estilo militar, muito puro, de estilo românico, e ele faz parte das antigas fortalezas daquele ducado da Borgonha que eu falei antes. Então, é imperdível no roteiro. Vamos lá agora para Beaune. Beaune, seu famoso hospício de Beaune, essa foto é muito famosa no mundo inteiro, e vale a pena
ficar um pouquinho mais de tempo agora para explicar o que é esse prédio. Essa construção era, vocês não vão acreditar, era um hospital que foi construído no século XV por Nicolas Rolin, e que era uma pessoa importante da cidade, e era após a Guerra de 100 anos, que machucou bastante a França, e a França tinha muitas pessoas pobres, etc., e o Nicolas Rolin decidiu construir esse lugar para receber as pessoas que não tinham as condições para se cuidar. E aí, hoje em dia, é um museu, que é muito interessante de visitar. Esse telhado é muito típico da Borgonha. A gente fala de telhado de telhas vernizadas. E você vai achar essas telhas em vários lugares da Borgonha. E hoje em dia também os Hospices de Beaune é muito famoso porque tem um leilão anual que acontece no terceiro domingo de novembro, aonde se vende o leilão, vamos dizer, mais importante do mundo do vinho, que vocês talvez já ouviram falar, e que condiciona a cidade, a vida da cidade. E hoje em dia, esse evento é feito aí no Hospício de Beaune? Como? Esse evento é aí no Hospício de Beaune? Na verdade, ele não é no Hospício de Beaune, ele fica nas Halles de Beaune, mas por que ele é ligado ao Hospício de Beaune? Porque o que está sendo vendido durante esse leilão é o vinho que pertence à fundação, porque, na verdade, os Hospícios de Beaune é uma fundação, uma instituição de caridade até hoje, e que permite de bancar, de pagar o novo hospital moderno de Beaune. Então, a instituição de caridade que foi inventada, criada no século XV, até hoje ela permanece, e ao longo dos anos foram doados umas parcelas de vinhedos, e o vinho feito e recolhido é vendido, um vinho de altíssima qualidade, é vendido durante esse leilão dos Hospices de Beaune. É um evento super glamour, muitos artistas franceses sempre fazem a abertura desse evento, e é organizado pela famosa Christie's. Então, Beaune realmente é uma joia, porque a capital do vinho da Borgonha, e também esse prédio dos Hospices de Beaune é um dos mais emblemáticos da França, e também mais emblemáticos do estilo gótico, que vocês vão ver também durante esse roteiro. Então, é isso. Beaune realmente é uma peça muito importante desse roteiro. Sabe uma coisa que me chamou a atenção quando eu visitei lá? Que você falou que é a capital do vinho da Borgonha, né? O que tem de loja com degustação, uma experiência de degustação de vinho, né, no centro da cidade, é impressionante isso, né? Impressionante. Realmente, para comprar o vinho vale a pena. E durante justamente esse leilão de Hospices de Beaune, não é somente para os famosos, ou para os críticos de vinho, para os negociantes de vinho, é também para todo mundo que quer participar desse ágito do final de semana de novembro. Tem várias degustações, tem desfiles nas ruas, tem muitas festividades que realmente vale a pena conhecer. Então, viajar na França em novembro, sim, vale a pena. Vale a pena. É bom. Vamos lá, turno 1. Tournus, muito famosa Tournus para essa abadia de estilo totalmente românica. Então, vocês têm dois estilos arquiteturais aqui, o estilo gótico, que é muito, falamos em francês, flamboyant, estilo gótico flamboyant, muito rico, muitos detalhes. Esse estilo românico é muito apurado, ele é muito mais simples, muito massivo. E Tournus é muito emblemático desse estilo. Vamos lá para Borgonha, esses vinhos, já falamos bastante. Côte de Nuit, Côte de Beaune, tem que lembrar, tem que saber que Borgonha é muito simples para distinguir um vinho da Borgonha.
Vinho tinto é feito com Pinot Noir, é uma uva só, e vinho branco é feito com Chardonnay. Então, são duas uvas principais nos vinhedos da Borgonha. E, bom, falamos que a melhor expressão do Pinot Noir fica na Borgonha, a melhor expressão do Chardonnay fica na Borgonha também. Que beleza. Vamos lá. Château de Cormatin, já estamos chegando, vocês estão reparando aqui um novo estilo arquitetural, que é quase renascentista, e já estamos chegando na região de Lyon, perto de Lyon, no coração do Beaujolais, da região do vinhedo de Beaujolais, também outro vinhedo que é baseado mais na cultura de uma uva que se chama Gamay, e esse castelo de Cormatin, ele data do século XVII, bom, ele tem interiores suntuosos, então a visita realmente vale a pena. Vamos lá para Mâcon. Mâcon, que é realmente, parece um petit Lyon, um pequeno Lyon, com esse rio atravessando a cidade, hein? Vocês vão ver depois as imagens de Lyon, mas parece igual. Já estamos na região do Beaujolais, tem várias coisas para visitar, Cathédrale Saint-Vincent, Hôtel Dieu, muitas coisas. Vamos lá agora para Berzé-le-Châtel, um château que também vocês estão reparando outro estilo, um estilo medieval de defesa, então um prédio militar. Bourg-en-Bresse, que tem Vamos voltar agora para esse estilo gótico que eu falei antes, e vocês estão reparando as telhas que estão similares dos Hospices de Beaune, hein? Realmente uma especialidade da região. Villefranche-sur-Saône, também uma cidade muito importante que fez sua história com o comércio de vinho de Beaujolais. De Beaujolais. De Beaujolais. Então, Beaujolais, vamos lá explicar um pouquinho o Beaujolais. Beaujolais todo mundo conhece, e todo mundo conhece o Beaujolais Nouveau. Beaujolais Nouveau não é exatamente o que tem de melhor na região de Beaujolais. O Beaujolais Nouveau, o que é? Um vinho que acabou de ser prensado, que acabou de ser feito, é quase um suco de uva, um pouquinho alcoolizado, com álcool dentro, mas não é um vinho acabado. Agora, o Beaujolais, eles têm 10 denominações, por exemplo, Moulin à Vent, Saint-Joseph, Saint-Amand, que são vinhos muito mais elaborados que a gente conhece em comparação ao Beaujolais Nouveau. Então, tem que experimentar, recomendo muito. A uva, ao contrário da Borgonha, é outra uva, é a uva Gamay, e também é muito fácil de lembrar, porque é uma uva só, e quase só vinho tinto também. É uma região muito linda, que às vezes a gente chama de região da Toscana francesa. Tem uma região perto de lá que se chama a região de Pierre Doré, região das pedras douradas, muito, vamos dizer, romântica. Muito bem. Chegamos já em Lyon, a capital da gastronomia, uma cidade espetacular. Musée de Confluence, hoje em dia, é um dos museus mais modernos e mais avant-garde da França. É o equivalente da Fundação Louis Vuitton, que fica em Paris. Museu de Confluence foi muito pioneiro nesse posicionamento de modernidade, de arquitetura, etc. Então, vale a pena, must see. Opéra de Lyon tem uma programação também, além de ter essa arquitetura muito interessante, tem uma programação também internacional, e você ficando lá 2 dias, 3 dias, vale a pena ver uma representação. Les Quais de Lyon, como em várias cidades da França, que nem em Bordeaux, em Marseille, os docks estão sendo hoje em dia na França revisitados, e tá lindo. Incrível. Muito agradável de ficar lá. E bom, Lyon é muito interessante porque tem essa mistura entre modernidade e arquitetura clássica. Agora, um lugar
que não podemos perder, parece muito moderno, mas está escrito, vocês estão reparando, Leal de Lyon, Paul Bocuse. Bom, Leal de Lyon é lá que vocês vão degustar os melhores embutidos da região, os melhores queijos da região. E também Leal Paul Bocuse porque era nosso chefe embaixador da França, por décadas. Ele faleceu há dois anos e realmente ele posicionou a gastronomia francesa no mundo inteiro. Então vale a pena visitar para degustar e para comprar. E sair uns quilinhos mais engordadinho, né? Eu estive lá. Exatamente. Não, vocês não vão na França para fazer uma dieta, pelo amor de Deus. Tem que aproveitar. Bom, Lyon é considerado como a capital gastronômica da França, talvez pelo lindo trabalho que fez o Paul Bocuse. Bom, vinhos de Beaujolais, mais uma vez vinho de Borgonha, a Côte-du-Rhône, estamos entrando também na região da Provence com essa denominação Côte-du-Rhône. Queijo Comté, que vem mais da parte leste da região Borgonha, tourte-praline, brioche, enfim, monte de iguarias da região imperdível. É uma região muito importante para os queijos, porque os Alpes estão perto e as vacas gostam muito de montanhas, onde a grama é muito gostosa para as vacas, para produzir um leite muito bom, e aí o queijo fica maravilhoso. Vamos lá, Vienne, uma cidade também muito linda, Valence, depois, capital também de gastronomia, onde a famosa chefe Anne-Sophie Pic tem seu restaurante, um restaurante 3 estrelas Michelin. Uma região bendita dos deuses. Cornas, mais vinho, gente. Se você não gosta de vinho, nem dá para ir nessa região, porque Beaujolais, Bourgogne, e agora Cornas, estamos entrando na região dos Côte-du-Rhône, e Cornas é uma denominação de vinho muito, muito boa, recomendo muito. Ela é encorpada, ela produz, já estamos no sul, quase na Provence, então os vinhos são já mais encorpados, mais aromáticos e cheios de sol. Chegando a Avignon. Bom, Avignon, a ponte de Avignon, a famosa canção, quem não conhece a canção francesa, Sur le pont d'Avignon, on y danse, a famosa canção francesa. A ponte de Avignon, na verdade, é cortada e vocês podem ver atrás o famoso Palácio dos Papas, porque Avignon era a sede dos papas franceses na Idade Média. Não era Roma na época, era Avignon. E então esse Palácio dos Papas ficou muito importante, porque ele teve uma influência, os papas sempre tiveram uma influência muito grande com os reis, e na França a ligação foi muito forte, e vale a pena visitar, além das muralhas, das igrejas, capelas. Então Avignon vale a pena ficar bastante tempo. Não sei quanto tempo vocês ficam com as escalas, Ricardo. Depende, imagino que depende da cidade. Avignon a gente tem um pernoite, então dá para você conhecer razoavelmente bem. Mas você pode fazer um pré, né? Também um pré ou um pós-cruzeiro, ficando lá. Sim, interessante, porque é realmente uma cidade muito rica. Avignon, já estamos na entrada da Provence, e vocês podem ver já a luz está mudando, o vinho é diferente. Bom, a Provence é uma região muito rica, inclusive eu vou fazer uma apresentação da Provence semana que vem, se não me engano, porque é uma região muito rica, a Provence ela se situa entre o sul dos Alpes e o mar Mediterrâneo, e ela vai incluindo a Côte d'Azur também. Então a gente tem essas imagens de campos de lavanda e de várias cidades da Côte d'Azur, Nice, Grasse, Cannes, e também perto de Avignon, Aix-en-Provence, Marseille, Marselha. É uma cidade também, um porto que os brasileiros adoram, Saint-Tropez. Agora, Arles, outra cidade muito importante da Provence. Arles ela faz parte de uma sub-região que se chama La Camargue. E Arles, ela é
ela foi famosa porque quem ficou em Arles foi o pintor Van Gogh. E Van Gogh pintou muitos lugares da cidade e até podemos ir no famoso bistrô que ele pintava sempre. E, bom, Arles é uma cidade também renomada porque ela tem muitos vestígios romanos, ela tem um antigo fórum, ela tem uma igreja com arquitetura de novo românico, então realmente uma cidade de arte. Uma arena muito bem mantida, né? Com um coliseu. Arles é maravilhoso. Exato. Arles realmente vale a pena também de visitar muito, e hoje em dia Arles fica uma cidade, não somente no passado, ela se modernizou e ela se posicionou, porque hoje em dia tem uns encontros da fotografia, e ela se tornou hoje em dia a capital da fotografia, e tem muitos festivais durante o verão, então ela fica muito animada. Não é uma cidade provençal pequena que é muito turística e é tipo uma cidade museu, não é. Ela é muito agitada, justamente por causa desses festivais de fotografia que ela recebe todo ano. Na verdade, ela é tudo isso que você falou, mais moderna, né? Mais moderna. Ela fica, realmente, é verdade que ela é bem antiga, porque tem todos esses vestígios não românicos, latinos, do tempo da antiguidade, do estilo romano. Então, ela é muito antiga, mas ela conseguiu fazer essa mistura, né? Os franceses adoram fazer essa mistura. Hoje em dia, vocês nunca imaginariam o Musée du Louvre, a Praça do Louvre, sem aquela pirâmide de Peille. Então, essa mistura entre o moderno e o antigo, os franceses adoram fazer, e Arles é mais um exemplo disso. Maravilha. Vamos lá mudar de região agora. Já saímos da Provença e do sul e do sol e da lavanda, e já vamos para outro lugar que é também muito artístico, muito cultural. Bom, eu acho que vocês não vendem um roteiro que não tem uma dimensão cultural, especialmente na França. Esse roteiro sobre o Rio Sena é muito importante, porque o Rio Sena é um dos mais famosos do mundo, porque ele atravessa Paris, então já é uma razão muito importante, e ele começa desde o lado Atlântico, ele vai até o centro da França. Então, ele é interessante, ele atravessa a cidade da Normandia, bom, super ricas, que foram marcadas pela Segunda Guerra Mundial. A Normandia foi muito marcada, e vamos descobrir como e porquê. Agora... Maravilha. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que eu morei em Aix-en-Provence por um ano, né, muito tempo atrás, então eu sou muito suspeito quando falo da Provence, né, mas quando me perguntam qual roteiro você prefere, esse da Normandia e Paris foi o primeiro que eu fiz, fluvial, e é o que mais me chama a atenção. Por quê? Porque mistura uma parte da história que nossa geração viveu, não vivenciou em loco, mas assim, que é a Segunda Guerra Mundial, né? Que a gente tem parentes que viveram isso, e a parte cultural, de Giverny, por exemplo, né, as pequenas cidades, e Paris, né? Paris é maravilhoso, né? Nossa, Paris é sempre uma boa ideia. Mas é verdade, Normandia é apaixonante, porque ela mistura esse impacto da segunda... que o computador também perguntou uma coisa. E ela mistura esse impacto da Segunda Guerra Mundial, que dá para vivenciar, principalmente nas praias do desembarque, e o impressionismo, a segunda coisa, vamos dizer, para resumir, entre aspas, um pouquinho essa região, é o impressionismo, o movimento artístico muito importante que foi criado pelo famoso pintor Monet. Mas vamos começar, então, em Paris.
pouquinho do Isso, Montmartre. bom, uma imagem muito clássica e dessa deux chevaux em Montmartre, é une image d'Épinal, como se falaria em francês, clichê, mas que todo mundo gosta, porque Montmartre, especialmente também desde o filme Amélie Poulain, que tomou lugar nesse bairro muito charmoso, todo mundo gosta, não dá para não amar. É verdade. Realmente, hein? Mantes-la-Jolie. Alors, vamos lá para Mantes-la-Jolie, onde eu tenho minhas dicas aqui. Então, Mantes-la-Jolie é um lugar onde tem essa catedral muito importante, de estilo gótico também. E, bom, que tem também, vocês podem reparar, sempre essas telhas envernizadas. Então, é muito interessante, porque vocês podem ver esse paralelo entre os Hospices de Beaune e aquela catedral aqui, Mantes-la-Jolie. Só para eu contextualizar aqui, Carro, o que a gente está mostrando são lugares onde os passeios do nosso roteiro visitam, né? Especificamente. Tá? Todos esses lugares são visitados. Vai lá, pode continuar. É importante dizer, talvez, Ricardo, como funciona talvez as excursões, as pessoas, os passageiros dos barcos que vocês vendem. Então, imagino que eles estão... Diariamente tem excursão, né? Diariamente tem excursão, tem guia que fica no barco, guia que está no local. É guia local, sempre guia local. E assim, ela pode ser o dia inteiro, pode ser só meio-dia, ou pode ter inclusive 2 por dia. Tá? Em cidades grandes, tipo como Lyon, Avignon, você também tem, normalmente você tem uma de manhã para o almoço e à tarde é livre, para você passear e explorar. Né? Nas cidades grandes é assim que funciona. E um outro detalhe assim, bem característica muito boa, é que na maioria dessas cidades o nosso barco fica portado muito próximo do centro. Né? Então, mesmo quando você faz um passeio de manhã, você volta para almoçar no barco. Ou não, você que decide. Mas você tem essa condição porque dá para sair de novo à tarde porque você está bem próximo ao centro. Entendeu? E diariamente tem excursão. É assim que funciona. E, Ricardo, me diga uma coisa, as excursões, as visitas guiadas são em português ou em espanhol? Como que funciona? A língua oficial é inglês das companhias, mas quando a gente tem grupo acima de 20 pessoas, a gente consegue um guia local em português ou espanhol, dependendo da localidade. E sim, porque os franceses falam bastante espanhol, né, devido à proximidade. Bom, português também. Português, temos agora bastante pessoas, brasileiros morando na França, tem bastante no turismo, trabalhando no turismo cada vez mais, é uma coisa importante de saber. Até guias em Paris, tem bastante brasileiros também que estão baseados em Paris. E não pode esquecer que na França teve uma imigração portuguesa, então não é raro de achar umas pessoas francesas que vão falar português. Às vezes elas perderam, essas pessoas, esses portugueses de segunda, terceira geração, às vezes perderam português. Eu me encontrei várias vezes em umas situações que eu falava melhor português que alguns francês. Sim, e eles não acreditavam que uma francesa podia falar português, porque na França, a imigração portuguesa foi delicada e, enfim, a relação não foi sempre simples. E hoje em dia ver uma francesa que fala português para um português da França é inimaginável. É inimaginável, tá certo. Bom, vamos lá com esse Castelo d'Annet, muito lindo também, com várias influências do século XVIII. La Roche-de-Guyon. La Roche-de-Guyon. Bom, já estamos entrando na Normandia, com um estilo
sempre militar, vocês podem ver sempre quando tem esse tipo de colinas, quer dizer isso que era construções militares para defender defender a cidade de Paris contra os invasores, exatamente. Então, as construções na França, uma grande parte deles, vamos ver isso logo depois em Bordeaux, tem bastante construções, então tem muitas delas que foram destruídas na Revolução, infelizmente, mas muitas construções medievais têm uma origem militar para defender, porque na época era guerra depois de guerra depois de guerra. Era aquela conquista, famosa... né? Era a conquista e, bom, desde Jules César de Roma, que foi até a Batalha de Vercingetorix, bom, na França são guerras desde a antiguidade para fazer esse território. As fronteiras que temos hoje na França não eram aquelas fronteiras na época, né? O Duché de Borgonha, por exemplo, a Borgonha era sob o controle do rei da França, mas não era totalmente dentro do território. Enfim, a Alsácia e a Lorraine também é a mesma coisa. Então, a origem dessas construções é muito militar, sempre tem que lembrar disso. Maravilha. Tá? Chegando em Vernon. Bom, Vernon, olha essa, e a gente está começando a ver aqui umas construções, olham essa casa que se chama Maison à Pans de Bois, com esses pedaços de madeira que vocês vão ver tanto na parte leste da França, também da Champagne, tanto na parte oeste, na Normandia. Isso é típico dessa região também. Vamos lá para agora, se não me engano, Giverny. Uma maravilha, um lugar, eu estava falando com você ontem, Ricardo, você visitou o lugar, e é um jardim que muda de cores no ano inteiro. Então, você visita ele na primavera, no outono, em vários no verão, são várias cores. E por isso... É impressionante. Impressionante, justamente é a palavra, porque foi a raiz, foi a fundação do movimento artístico do impressionismo, que foi criado pelo pintor Monet, que pintou esses jardins de Giverny dezenas de vezes, como também a famosa catedral da cidade de Rouen, que vamos ver depois. Então, Giverny, primeiro, uma maravilha para os olhos, para todos os sentidos, e aquele tipo, eu diria que também aquele tipo de lugar que a gente precisa ver hoje em dia, não é? Com essa crise que estamos atravessando, talvez a gente vai precisar mais de locais, de lugares assim, onde a gente vai poder se reconstruir, onde a gente vai poder energizar, né, inclusive. Energizar. Eu acho essa riqueza de cores, essa paz, né? essa paz, eu acho que está transpirando dessa foto aqui de Giverny. Eu acho que um dos lugares que a gente vai querer mais ir no futuro. Não, e você passeando ali nos jardins, a cada passo é uma perspectiva diferente, é uma foto diferente. É uma Imagina o pintor Monet, que eu diria todo você, dia... É como se a gente tivesse plugado na tomada e assim, estou recarregando, não tenha dúvida. Porque é isso mesmo. É uma coisa maravilhosa. Vamos lá, Rouen. Bom, Rouen é a capital da Normandia, é uma cidade muito importante. Vocês podem ver aqui duas obras fundamentais da cidade de Rouen. Uma à direita que se chama Le Gros Horloge de Rouen, onde tem esse relógio muito trabalhado, até que remete a um estilo da parte leste da França, que talvez você podem ver em outros países da Tchecoslováquia, remete um pouquinho ao estilo. Então, o Gros Horloge de Rouen, importante, a Cathédrale de Notre-Dame de Rouen,
aquela famosa catedral na parte esquerda da tela, que o pintor Monet pintou dezenas de vezes, porque quando você olha essa catedral, é verdade que tem uma luz, é tudo uma questão de luz, hein? E quando vocês vão nessa região da Normandia, vocês vão entender por que os pintores famosos ficaram enlouquecidos, porque a luz nesse litoral da Normandia é uma coisa única. É a mesma coisa quando você vai na Provence ou na Côte d'Azur, tem uma luz especial que até na fotografia ela dá um aspecto muito único. Então, a catedral, o pintor Monet, ele sentava num lugar lá na frente da catedral, que hoje em dia dá para visitar, e ele pintava. E todo dia, toda hora do dia, a luz mudava, então as cores mudavam, e aí ele pintou dezenas de vezes essa catedral de estilo gótico. Bom, Rouen também é importante, fica perto desse rio Seine que a gente está navegando, um lugar, uma cidade onde tem um monte de museus também em Rouen, muitas igrejas góticas, aquela abadia de Saint-Ouen, Saint-Maclou, etc. E um lugar também importante que foi marcado pela famosa Joana d'Arc. Então tem também a Torre Jeanne d'Arc, aquelas famosas casas de madeira que vocês podem ver também aqui nessa tela. A cidade ela é quase inteiramente assim, com essas casas, muito histórica. Você tem uma sensação de ficar num filme histórico, né? Tem essa sensação que vai ter um cavaleiro que vai sair de uma rua. É muito, essa cidade é muito impressionante, eu diria, no sentido arquitetural e histórico. Bom, Coderre-en-Caux, olha essa catedral, esse tipo de paisagem que você pode achar totalmente nas telas dos pintores impressionistas, com um clocher assim gótico e que dá para ver de muito longe. Então, essas paisagens são típicas da Normandia. Le Havre. Bom, Le Havre, eu vou dizer uma coisa, é típico e também não é típico. E Le Havre, para quem gosta de arquitetura, é muito interessante. Por quê? Le Havre, hoje em dia, ela se tornou uma capital, pelo menos francesa, internacional de arte moderna. Por quê? Na Segunda Guerra Mundial, ela foi, a 90%, ela foi destruída totalmente, quase totalmente, e o governo francês decidiu de reconstruir. E nomeou uma pessoa que se chama Auguste Perret, e isso foi em 1945, logo depois da guerra. Esse Auguste Perret reconstruiu, imaginou, desenhou a cidade, e ele é muito famoso pelo uso do concreto, né? Ele declinou várias maneiras de usar esse concreto, e a cidade inteira está quase de concreto. Então vocês vão falar, mas que feio, deve ser muito feio. Sim, mas não. É interessante porque ele foi pioneiro, e aí ele deu um estilo bem moderno na época, e hoje em dia Le Havre é uma referência arquitetural, é muito interessante. Também tem esse famoso artista brasileiro que também tem uma obra lá, não é, Ricardo? É Oscar Niemeyer, nosso querido Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer tem uma obra lá que é impressionante, não dá para não ver. Se chama O Volcão, onde tem a famosa biblioteca da cidade. Então, as perspectivas super modernas da cidade realmente merecem ser vistas, e recomendo. E no verão tem um festival também, que se chama En été au Havre, e tem muitas instalações de vários artistas modernos, e uma experiência única. Eu fui super surpresa pela cidade do Le Havre, eu não esperava isso. Eu, quando estive lá no fim de semana que eu estive, era o início do festival de verão, e em cada esquina tinha um palco com uma banda se apresentando. Era uma loucura.
Uma loucura. Loucura, é uma loucura. Realmente recomendo muito. Não é conhecido aqui no Brasil, tem um pouquinho de promoção sendo feito, agora está mais conhecido, mas para quem gosta de arte, de arquitetura e de agito um pouquinho original, é a cidade. Uma cidadezinha também maravilhosa que a gente passa, que é Honfleur. Honfleur. Bom, Honfleur é uma pintura. Honfleur é uma pintura Quase que nem todas a... são, né, aí nesse roteiro, quase todas. Quase todas, né? Vocês vão atravessar uns vilarejos e vocês vão ver as telas do Monet, de todos os pintores impressionistas. Honfleur, que nem a cidade de Deauville, ou Trouville, ou Cabourg, são cidades que tem que passear, andar, ficar num bistrozinho, comendo ostras com vinho branco lá no Porto. É uma cidade muito tranquila. Tranquila, aconchegante, Aconchegante. Também é para você plugar na tomada e recarregar. É isso aí. Super charmoso e tranquilo, exatamente. Também visitamos as praias da Normandia, né? Isso também me Bom, as praias da Normandia é muito importante. Hein? Eu diria, sempre recomendo, ultimamente, início de maio, 8 de maio exatamente foi o aniversário, os 75 anos da capitulação, em 1945, o armistício, foi os 75 anos da capitulação da Alemanha nazista, e era um aniversário muito importante, apesar de ser no confinamento. Finalmente, nosso presidente Emmanuel Macron fez uma cerimônia um petit comité, mas não poderia passar em branco, porque essa guerra, claro, impactou a Europa inteira, impactou muito a França, e eu diria que tudo se resolveu quase nessas praias da Normandia. Essas praias da Normandia, aquelas batalhas, o desembarque dos aliados, dos ingleses, dos americanos, dos canadenses, isso marcou o início do fim da guerra. Graças a esse desembarque, foi uma invenção do Churchill, dos ingleses, e foi uma estratégia militar incrível, que deu certo, mas a sorte estava lá também. Muitos militares, muitos morreram, muitos canadenses, muitos americanos, muitos ingleses morreram nessas praias. Então, só de falar me dá muita emoção. Eu acho que é um lugar que tem que visitar para entender nosso mundo de hoje. Eu acho que tem que visitar, e tem que visitar com filhos, tem que ir com filhos para explicar o que aconteceu lá e por que não deve acontecer mais. E, bom, tem aquele famoso cemitério americano, cemitério canadense, etc. E tem um famoso memorial também na cidade de Caen, perto de lá, que é o Memorial da Paz, que é impactante também, que eu recomendo muito. Então, as praias são as famosas Omaha Beach, Juno Beach, Gold, são aquelas famosas praias que marcaram essa região. Né? Dia D, para quem não sabe, foi 6 de junho de 44. 6 de junho, exatamente, esqueci de falar. E sabe o que me impressionou bastante aqui, Carol, também? É que, não, claro, esse clima da história do dia D, da guerra, tá ali, óbvio, né? Mas assim, os vilarejos que a gente visita, a cada praia, como eles se recuperaram, e de uma forma voltada para o artístico, né? O que tem de galeria e de loja de artesanato local é impressionante. Né? Impressionante. Eu acho que é uma região muito especial que inspira muitos artistas, sabia, Ricardo? Eu acho que isso também tem uma energia especial nesse local, nessa região. A gente vai mudar um pouquinho mais para baixo, e eu queria que você falasse da manteiga da Normandia. A manteiga e o camembert. Eu esqueci de falar da gastronomia da Normandia, porque que é muito rica. A Normandia é uma região que produz bastante leite,
Inclusive amanhã, Ricardo, eu vou fazer uma live com uma amiga minha que fica em Paris, a Dani, talvez ela está me ouvindo agora, que eu fiz a promoção desse webinar, e vamos fazer com ela uma live sobre os queijos da França. Ela vai comprar os queijos. Ela vai comprar os queijos lá, e eu vou comentar daqui, só que eu não vou comer. Mas, enfim, é interessante saber que Normandia é um lugar de grande produção de leite, e onde tem leite, tem manteiga. Aquela manteiga da Normandia, que inclusive a gente pode achar aqui no Brasil, aquela manteiga Isigny, vem da Normandia. Isigny, um dos melhores, uma das melhores manteigas da Normandia, e ela tem um gosto sensacional. E o famoso camembert de Normandie, camembert é que nem a mostarda de Dijon. Qualquer pessoa no mundo inteiro pode produzir um queijo que se chama camembert. Mostarda de Dijon também. Você pode produzir aqui no Brasil, está escrito Dijon, porque não está protegido. Agora, camembert de Normandie, outra coisa. Camembert de Normandie, quando está escrito isso no camembert, é um camembert que realmente foi produzido lá, respeitando as regras de produção, aquele tipo de vaca que vai produzir esse leite, não sei o que aqui. E eu gosto, é sensacional. E claro que a manteiga, esse camembert e a creme de leite de lá, ela entra em toda a gastronomia da Normandia, que também é um local muito famoso pelas maçãs da Normandia, Bretanha e Normandia, onde que tem muita maçã. Então, a maçã, o que ela produz? Porque os franceses são obcecados com as iguarias, então faz o calvados com a maçã, e o calvados, ele entra nessas receitas de poulet normand, poulet à la normande, frango à maneira da Normândia, entra calvados, entra manteiga, entra creme de leite, entra vinho branco, enfim, um festival. Tudo isso. É isso mesmo. Então, uma região onde se come muito bem também, claro. Aí, falando um pouquinho de extensão, na verdade, no nosso cruzeiro, inclusive, existe um pré e um pós com esse passeio a Saint-Malo. Quer falar um pouquinho de lá? A Saint-Malo fica no meu coração. Saint-Malo é espetacular, vale a pena. Bom, sem falar também do Monte Saint-Michel. Mas Saint-Malo é muito interessante. Primeiro, olha esse cenário, essa água cristalina parece uma água de Tahiti, só que ela não tem a mesma temperatura que as águas de Tahiti. Eu posso testemunhar, mas a água de lá, ela tem, no verão, eu acho que no máximo 15 graus. Então, um brasileiro nem coloca o pé na água, porque está muito frio para o brasileiro, mas o cenário é muito lindo. E por que ela é espetacular? Porque ela é cercada de muralhas, também é uma cidade fortificada. Por que fortificada? Porque ela tem uma localização estratégica na França, e ela já fazia a defesa para qualquer pessoa, qualquer invasor que queria entrar na França. E a cidade de Saint-Malo, ela é chamada cidade corsária. Por que corsária? Porque na época tinha um monte de navios que navegavam naquele mar de la Manche entre a Inglaterra e a França, e por decreto do rei da França na época, os marinheiros da Bretanha, que eram numerosos, os bretons sempre eram marinheiros muito conhecidos, e aí eles tinham autorização real de atacar qualquer barco que passava lá na frente e pegar esses barcos. Então, por isso que os Malouins, os habitantes de Saint-Malo, eram reputados como sendo corsários. E hoje em dia a cidade ainda é chamada de Saint-Malo, la cité corsaire, a cidade corsária. Então, vale a pena passear naquelas muralhas, também parar num petit bistrô para comer uma crepe, porque estamos na Bretanha, no norte da Bretanha, então lá se come crepe e galette, galette é a crepe salgada, com, claro, uma tigela de cidra, porque lá a cidra, muito gostosa, feita com maçã, ela se degusta numa tigela, não num copo, ela se degusta assim, num bol. Mont Saint-Michel. Bom,
Mont Saint-Michel, não podemos também esquecer esse lugar sensacional, que eu sempre falo que o Mont Saint-Michel não é um castelo, gente, é uma abadia, primeiro, uma fortificação também, uma ilha que foi fortificada para se proteger, e uma das mais impressionantes construções da França, é sempre uma referência em termos de arquitetura, mais uma vez militar e também religiosa, da época medieval. E então tem que descobrir, tem que passar um tempo para visitar a abadia, o claustro, o refeitório, os jardins, desse lugar que se chama, que é batizado como Merveille, maravilha. É um dos lugares mais importantes de peregrinação, lugar de turismo espiritual mais importante da França. Bem na frente vocês estão vendo aqui que é cordeiros, de mouton, cordeiros. Esses cordeiros são uma anedota, eles estão criados aqui, eles estão pastando, eles estão comendo essa erva que é regada pelo mar. Aí, esse cordeiro do pré-salé, que se chama, eu acho que é salgado, e aí a carne desse cordeiro tem um gosto bem especial por causa da localização do terroir e dessa grama que eles estão comendo. Então, esses cordeiros aqui é para comer. Maravilha. Como tudo na França. Um pouquinho de Paris. Bom, Paris, eu não vou poder resumir Paris em 2 palavras, eu diria que... Mas em 3, então, Carol. Em 3 palavras. Ou 3, Bom, espero, gente, que vamos recomeçar a viajar para nossa querida França logo, porque, por enquanto, tem que também especificar e atualizar o fato que, por enquanto, as fronteiras do espaço Schengen, espaço europeu, estão fechadas. A Itália está falando que vai abrir início de junho. A França, por enquanto, não abriu. E não está falando de abrir em julho ou agosto, talvez em setembro, não sei, não posso dizer para vocês, inclusive para nós, os franceses que estamos expatriados, é complicado de voltar para a França, tem uma quarentena imposta, etc. Então, espero que nosso país vai abrir logo as fronteiras para retomar. Bom, Paris, porta de entrada de todos os brasileiros na França, claro que é uma cidade queridinha dos brasileiros e até demais, porque sempre falo que tem que sair de Paris e combinar Paris com outra cidade, outra região. Mas 80% dos brasileiros ficam em Paris. Bom, Paris, eu vou dizer que é sempre uma boa ideia, porque sempre tem uma exposição, um festival novo, uma animação nova que tem que visitar durante o ano inteiro. Eu diria de janeiro até dezembro, uma maravilhosa também razão de visitar Paris durante as férias de Natal, em dezembro, para ver os Champs-Élysées iluminados, para ver as vitrinas da Galerie Lafayette do Printemps, animadas com aquelas bonecas que eles sempre colocam. Então, mesmo em dezembro, é uma cidade bem animada. Eu não vou falar de todos os museus, tem dezenas do Louvre, dos mais famosos, o Musée d'Orsay, até os pequenininhos. Eu recomendo, por sinal, de às vezes sair do óbvio e talvez procurar alguns museus pequenos, mais íntimos, onde vocês vão achar menos gente, vocês não vão ter que fazer a fila ou comprar o ticket uma semana ou um mês antes, e porque Paris tem centenas de museus, então não tem para todos os gostos, né? Mas não é só museu. Quando eu vou para Paris, o que eu gosto? É ficar num terraço e tomar um café, comer o croissant quando é o café da manhã e ver os parisienses, porque isso é um espetáculo incrível também. Então, sempre, eu diria que no ano inteiro, Paris é sempre tem sempre um pretexto, uma boa razão de visitar. Também um lugar altamente gastronômico, restaurante abrindo
Agora, bom, os restaurantes não abriram ainda em Paris, mas esperamos que daqui a pouco, em junho, eles vão começar a abrir. Claro que vai ser redefinido, tem vários restaurantes e vários chefes que estão já se adaptando a esse novo contexto de coronavírus e que estão fazendo como dizer, um aménagement, uma reorganização física para poder receber os clientes de maneira certa, para poder realmente dar uma segurança sanitária, isso que é o mais importante. Então, todos os profissionais de Paris já estão, e da França, já estão mobilizados. Sei que o tempo está correndo já, temos que ir agora para Bordeaux. Vou aproveitar a deixa que você está falando aí, para você poder, inclusive, respirar um pouquinho, mas as nossas companhias também, todas elas estão reformulando esse protocolo da segurança sanitária, né? Então, inclusive, nos restaurantes que normalmente a gente tinha uma situação de ter buffet self-service, isso não vai mais existir, né? Se bem que, quando você fala de cruzeiro, os padrões já eram bem altos, né? Essa coisa de usar álcool gel, todas as companhias já usavam há muito tempo, já na entrada do barco, na entrada do restaurante, né? E normalmente todos os hóspedes utilizavam. Mas não é só isso também, diminuir a quantidade de lugares, né? Para você poder ter mais espaço, né? Está tudo sendo revisto aí, né? Os questionários de saúde que todas as companhias de cruzeiros têm e já existiam, estão sendo reelaborados, né? Procedimentos como medir a temperatura do hóspede no embarque, ou até diariamente, né? Quando sai para um passeio na volta, isso vai começar a ser feito. No nosso caso, para os fluviais, como a temporada ela é de final de março até dezembro, a gente ainda não teve, esse ano nós não navegamos, né? Então, assim, não tivemos nenhuma experiência a bordo, nem com o antigo protocolo, nem com o futuro, né? Mas, assim, a CLIA, que é uma entidade de cruzeiros, tá bem ativa nisso, para criar esse protocolo novo, né? E os fluviais vão seguir o protocolo que a CLIA determinar, que basicamente vai ser muito rígido, porque ele vai ser criado para os grandes navios de cruzeiro, de 2.000, 3.000, 5.000 pessoas, né? E os nossos barcos chegam no máximo a 190. Então, assim, vai ser bem rígido mesmo. Vamos continuar para o nosso última região? Bom, última região que eu vou dizer que também meu coração está lá, que eu morei muito tempo em Bordeaux, então essa região eu conheço bastante, eu adoro. E esse roteiro é muito interessante, Ricardo, hein? Porque eu diria que não é totalmente clássico, hein? E ele valoriza um estuário, aquele estuário da Gironde, que também deu o nome à região, a região da Gironde, e ele valoriza a importância, porque essa Gironde, esse estuário, essa localização de Bordeaux foi muito importante na vida econômica de Bordeaux, claro que é a capital da região, mas na vida econômica da França. Bordeaux era um porto muito importante e, inclusive, na época do comércio dos escravos, Bordeaux, infelizmente, foi um porto muito importante para isso, para o comércio do açúcar também. Enfim, até hoje ela é uma cidade econômica com uma atividade muito importante. E essa Gironde, vocês podem reparar no mapa, que ela deu nascimento a dois rios, hein? O rio da Dordogne e o rio da Garonne. E nesse roteiro, vocês vão começar um pouquinho da Dordogne e mais da Garonne. E são dois rios, a Dordogne e a Garonne, muito importantes. A Dordogne ela vai mais para o norte, ela vai justamente até aquela região da Dordogne, cheio de castelos e maravilhoso. E a Garonne, ela vai até Toulouse.
a cidade que a gente fala de la cité, la ville rose, a cidade cor-de-rosa, porque a pedra dela é todo cor-de-rosa. E então a Garonne ela vai ter até o sul da França. Então vamos através de cidades muito importantes, Pauillac, Blaye, Bourg-sur-Gironde e Bordeaux que é a capital da região, como falei, que é uma parada muito importante. Vale a pena contar um pouquinho sobre essa cidade. Vocês podem ver nessa foto que é uma cidade bastante grande. Ela fez seu sucesso, claro, com o comércio do vinho. É a capital mundial do vinho, eu diria, sem vergonha hoje. Ela produz... ela é uma das maiores regiões produtoras de vinho hoje. Ela tem mais de 4.000 propriedades vinícolas ao redor de Bordeaux. Tem Bordeaux, tem o Médoc, tem o Pessac-Léognan, perto de lá tem Saint-Émilion também. Então, toda essa região produz, junta mais de 4.000 propriedades de vinho. Um vinho... na maior parte produzida em tinto, 85% do vinho produzido é tinto, e tem umas denominações muito conhecidas, e entre elas o famoso Petrus, que na Borgonha, o Romanée-Conti, Bordeaux e Château Petrus, que é um vinho produzido mais do lado de Saint-Émilion, na região de Pomerol. Bordeaux ela tem essa arquitetura super clássica, que é do século XVIII. Na época, nesse século XVIII, ela era chamada Le Petit Paris, porque ela tinha já tudo de Paris. Ela tinha a atividade econômica, artística, ela tinha enogastronomia, então realmente era um Petit Paris. E hoje em dia ela foi reconhecida pela Unesco também, faz parte daquela lista do Patrimônio Mundial da Humanidade. É um lugar que os brasileiros gostam muito, primeiro porque tem muitas lojas e para o shopping é uma cidade muito boa para shopping. Tem uma rua que se chama la Rue Sainte-Catherine, a Rua Sainte-Catherine, que é a rua piétonne, se chama piétonne, rua piétonne para os piétons. Pedestre, que é a mais comprida da Europa. Ela faz 1 quilômetro de shopping, só de lojas. Então, a Rue Sainte-Catherine. Só pedestre, 1 quilômetro. É a maior da Europa. E então tem a Rue Sainte-Catherine, Rue Porte-Dijon, le Cours de l'Intendance também. O que se chama em Bordeaux, você tem aqui les Allées de Tourny. Tem um triângulo em Bordeaux que é composto por Allées de Tourny, Cours de l'Intendance, que era o lugar mais chique da cidade. E hoje em dia fica perto de lá também o Grand Théâtre de Bordeaux, que é a ópera de Bordeaux, aquela famosa obra também do século XVIII, onde tem uma programação muito importante, é onde abriu recentemente também um super restaurante que tem, se não me engano, 1 ou 2 estrelas Michelin. Então tem vários lugares assim que imperdíveis em Bordeaux, Place des Quinconces, aquele Grand Théâtre, les Allées de Tourny, e não está aqui, Ricardo, mas o famoso, tem uma foto que todo mundo coloca, é a foto do espelho de água de Bordeaux, que foi feito alguns anos atrás e que fica na frente da Place de la Bourse. É um espelho de água e não tem outro lugar na França ou na Europa. É uma invenção urbana muito divertida, muito linda, e que aonde a Place de la Bourse, as construções se refletem em certos horários do dia, e se tornou um lugar onde todos os bordalês se juntam no final do dia para tomar uma cerveja, para brincar com as crianças. Então, uma cidade muito agradável de visitar em qualquer período do ano também, que ela é uma cidade grande, então não tem alta temporada ou baixa temporada, ela vive no ano inteiro. Ok? Sobre Bordeaux, eu acho que é isso. Eu adoro Bordeaux. Morei lá 4 anos, adoro Bordeaux. Saint-Émilion. Cité du Vin. Esqueci, não, tem que voltar. Esqueci de falar da Cité du Vin. A Cité du Vin, que foi a construção mais importante que foi feita nos últimos anos na cidade de Bordeaux. É um museu
uma construção que foi feita, a gente não está vendo aqui, mas a arquitetura do prédio é espetacular. Abriu em 2016, é o maior museu de vinho no mundo hoje. Abriga exposições temporárias, exposições permanentes, que mesmo, sempre falo, que mesmo para a pessoa que não é totalmente apaixonada de vinho, ela vai gostar, porque é muito lúdico, explica tudo sobre a produção de vinho, sobre a inovação, é muito lúdico, e ao final da visita, você tem direito a uma degustação, então você vai lá no último andar, no 7º andar, e você tem um voucher, e aí você vai escolher, não sei se você tem direito, eu acho que você tem direito a 2 vinhos, eu acho que 2 vinhos, e aí você vai escolher, e tem vinhos do mundo inteiro, e enfim, você acaba a visita assim, degustando, com panorama, com vista sobre a cidade de Bordeaux, é uma coisa inesquecível. Muito bem, vamos lá, Saint-Émilion, vamos falar de vinho. Saint-Émilion, bom, outra capital, Saint-Émilion, outra capital do vinho, uma cidade que data do século VIII, que foi fundada pelo monge Émilion, por isso que se chama Saint-Émilion, o monge Émilion, que era da Bretanha, que fundou essa cidade no século VIII. E, bom, essa cidade, a gente sempre fala que é um museu a céu aberto, cheia de histórias, com igrejas incríveis e monumentos que são construídos nessa pedra calcária, e até tem uma igreja que foi carvada na pedra. Então, tudo vale a pena visitar. É muito turístico Saint-Émilion, hein? Se você vai no mês de julho, agosto, está cheio, está lotado. É uma pequena cidade, tem ruazinhas pequenas e está cheio de gente, mas é imperdível. É uma cidade que recebe por ano 1 milhão de visitantes. Então, vocês podem imaginar, é quase o Saint-Michel da região de Bordeaux. Saint-Émilion, hoje em dia, ela faz parte de uma jurisdição, e dentro dessa jurisdição tem outra cidade importante, e essa jurisdição foi também listada pela Unesco como sendo importante para o patrimônio mundial da humanidade. Bom, vinho Saint-Émilion, importante também, vinho em Saint-Émilion, também dá para comprar vinho em Saint-Émilion, e importante de lembrar que você tem várias classificações para os vinhos top, Saint-Émilion Grand Cru classé, premier Grand Cru classé B e premier Grand Cru classé A. E dentro desses premier Grand Cru classé A, temos o famoso Cheval Blanc, o Château Ozone, Château Pavie e Château Angelus, são só 4 châteaux que fazem parte dessa denominação, entendeu? Então, isso é a crème de la crème do vinho lá. Que legal. Vamos lá para Blaye. Blaye, é difícil de pronunciar, mas se pronuncia Blaye. Blaye é uma cidade que não é muito conhecida. Eu sei que é uma parada para vários cruzeiros nessa região, e ela é muito interessante, porque é uma cidade tão bem fortificada, tão bem com origem militar, e ela foi construída pelo famoso arquiteto Vauban. Vauban, que foi um arquiteto que construiu todas as citadelas, todas as fortificações na França, são quase assinadas pelo Vauban. Então, ela é também uma cidade que faz parte do patrimônio mundial da Unesco. Tem muralhas, tem portões fortificados. Bom, dá para visitar. Não é muito turístico. Bom, no período de julho e agosto, claro que tem mais gente. A França é muito turística, mas não é tão conhecida. Então, dá para poder mergulhar e passear dentro daquelas ruazinhas. E perto de lá também, não esquecer que estamos no meio dos vinhedos também. Então, vocês podem ver, é muito histórico, um estilo bem militar mesmo, bem puro, bem simples, para poder defender não somente essa cidade, mas também Bordeaux.
ela é localizada no início do estuário, então a única função na época era defender. Bourg-en-Gironde, Bourg-sur-Gironde. Alors, Bourg-sur-Gironde, mesma coisa. Cidade fortificada. Ela também ela tem uma localização, não sei se vocês lembram no mapa, mas ela tem uma localização muito importante porque ela está no confluente da Dordogne e da Garonne. E então, comercialmente, ela tinha uma localização estratégica e militarmente também. Então, por isso também que ela tem esse estilo fortificado. Vamos lá para... Essas duas cidades, né, Bourg e Blaye, são citadelas, ou seja, são cidades menores que são fortificadas, ou seja, com toda a muralha, né, para ser protegida. Exatamente. Né, que dá para visitar. Quando eu era estudante em Bordeaux, eu ia em Blaye. Às vezes com amigos lá, a gente passeava lá nas muralhas, sentava lá, tomava uma cerveja. Imagina, nosso passeio era isso, quando eu era estudante. Vamos lá, Pauillac. Bom, Pauillac é a capital, né? Esse chateau Pichon-Longueville, que é muito famoso, em Pauillac, localizado em Pauillac, eu acho que os brasileiros que são amantes de vinho conhecem a denominação. Pauillac é um vilarejo, mas também uma denominação de vinho. Denominações de vinho, o que é denominação? Apelação. É um nome que vai ficar naquele rótulo do vinho, e ele vai corresponder, ele vai ser, como dizer, controlado por uma quantidade de regras. Por exemplo, em Bordeaux, nessa região de Pauillac, você vai poder criar aquele tipo de uva e não outro. Você vai poder recolher uma certa quantidade de uva e não aquilo tudo que você quer. Então, Pauillac realmente é muito conhecido no mundo inteiro. Podemos dizer que ela é a capital do vinho do Médoc, da região do Médoc. Porém, é muito pequeno, é conhecido no mundo inteiro, que nem Romanée-Conti ou Pétrus, conhecido no mundo inteiro, mas são parcelas, são pequenas parcelas de terra que produzem o melhor vinho do mundo. E você pode ver aqui também uma diferença entre Bordeaux e Borgonha. Bordeaux sempre tem um château, porque sempre no vinhedo, o vinhedo cercava aquela propriedade do proprietário, que era um château. Já na Borgonha é diferente, não tinha château, não tem château. Na Borgonha, na verdade, você não fala château, você fala parcela, você fala domaine, hein? Mas não tem essas propriedades grandiosas, suntuosas que você tem em Bordeaux. Isso é uma diferença. Bom, agora tem vários também chateaux e várias vinícolas que não tem um tipo de chateau tão suntuoso que nem o Baron Pichon-Longueville. A região é cheia de chateau, né? Inclusive esse de Roquetaillade, que tá na cara que é bem uma fortaleza. Bem uma fortaleza, mais uma fortaleza. Então, isso, vocês estão vendo aqui, a gente estava em Pauillac, num estilo de chateau totalmente 18, século XVIII, e agora a gente está no Roquetaillade, Chateau de Roquetaillade, que é um chateau medieval. E chateau medieval é raro de achar na França, porque muitos deles foram destruídos na Revolução Francesa, de 1789, do século XVIII, e 1789, e vários deles foram destruídos. E esse Chateau de Roquetaillade, que até hoje, faz 700 anos que pertence à mesma família, ele quase foi destruído. O que aconteceu? Os revolucionários chegaram no chateau para matar todo mundo, para destruir. O dono recebeu os revolucionários, o que ele fez? Ele convidou eles na adega, lá embaixo, a beber um vinho. E aí todo mundo bebeu, e aí ficou feliz, e finalmente os revolucionários saíram do chateau e salvaram o chateau, mudaram de ideia.
Que bom. Mudaram de ideia. É assim que o Chateau Roquetaillade foi preservado até hoje. E até hoje é um lugar que se visita muito, que é muito turístico, é uma joia medieval. Então é isso. E uma das pessoas muito importantes foi Viollet-le-Duc, que é um arquiteto francês muito importante, que construiu um monte de igrejas e catedrais e que contribuiu também a renovar e a preservar esse castelo. Maravilha. E aí, a gente já terminou essa região, o Vale do Loire aí é só uma inspiração, né, para quem fizer qualquer um desses roteiros, dá uma esticadinha. Bom, para ver mais chateaus ainda. Oi? Para visitar mais chateaus ainda. Mais chateaus. Mas aí... Mais chateaus. Vale do Loire é sensacional. Para quem vai para Paris, fica muito perto de Paris, 1h30 você já está no Vale do Loire. E quando você está em Bordeaux, é só ir para o norte, e aí você chega nessa região que se chamava, que era batizada como Le Jardin de la France. Até hoje, essa expressão ficou o Jardim da França, porque era uma região real, onde os reis, as princesas iam, ficavam, moravam. Então, ela ficou muito marcada pela realeza francesa, e tudo de excelência, tudo que era excelente estava lá. E uma das coisas muito importantes foi a gastronomia que se desenvolveu, as culturas de frutas e também aquela arte do Jardin à la Française, do jardim à francesa, que se desenvolveu lá, que ficou muito forte, e por isso que ela teve esse sobrenome de jardim, de região Jardin de la France. Bom, claro que tem bastante locais como o Château de Chambord, Château de Chenonceau, Amboise, Château de Blois. Bom, até você vai seguir o Vale do Loire e vai descobrir todos esses chateaus. É difícil de escolher até, né? De fazer o roteiro. Né? É só seguir o Rio Loire. Muito bem. Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui que perguntaram para nós no chat. Você indicaria algum período do ano para visitar essas regiões? Ou não, se não um só, mas 2 ou 3, sei lá. O que você diria sobre isso? Vamos falar primeiro da Provence. Vai. Bom, Provence, eu diria quase o ano inteiro, porque Provence é uma região mais do sul da França, então sempre tem sol, sempre está quente, sempre está agradável, e as cores são lindas, eu diria o ano inteiro. A última viagem que eu fiz na França foi em outubro passado, e eu estava na Provence, e foi espetacular. Espetacular, quente, bom, às vezes um friozinho na manhã, mas as cores do outono ficam sensacionais. Então a Provence é aquela região que você pode visitar, pode começar mais cedo e pode ir até outubro, novembro, sem problema. E a região de Bordeaux, que você morou lá já? A região de Bordeaux. Bom, a região de Bordeaux também fica no sul da França. Então, já é mais quente que a região da Borgonha. Mas a Borgonha você vai finalizar em Provence, então tá bom. Mas é mais quente, por exemplo, em Normandia. Claro, Normandia vai ficar... Quando você vai atravessar o Rio Loire, já você fala que você está no norte da França. É isso que os franceses chamam. Então, eu sempre recomendo viajar antes da alta temporada e depois da alta temporada. Acho os meses de maio, junho espetacular, e também setembro espetacular. Para mim, são uns períodos que eu recomendo muito. Até outubro, para o sul da França, até outubro pode ir, sem problema. Julho, agosto, com certeza é muito legal. Aqui no Brasil, para quem mora em São Paulo, está frio, então a gente quer ir num lugar quente. E vai ser quente lá, em Bordeaux, na Provence, vai ser muito quente. Talvez fazer a Normandia em julho e agosto, porque vai ser um pouquinho mais refrescante, para quem não gosta muito de calor. Entendi.
Mas assim, eu confesso a você que eu tive uma oportunidade de passar em Paris um janeiro, que foi um dos janeiros que nevou muito. Não é comum, né? Mas nevou muito em Paris. É. E olha que foi uma experiência incrível, viu? Eu, inclusive, estava com meu Ah, filho que parece na época é tinha. sensacional. Na época eu acho que ele estava com 7 ou 8. Nós patinamos no gelo, fizemos guerra de neve, e fizemos de tudo lá. E, Sim, e você vai entrar, porque Paris é muito pequeno, hein? Paris é super pequenininho, então você vai sair de uma loja, entrar numa outra loja, sair do restaurante, ir tomar o café lá, vai no museu, você vai ficar dentro, você vai é, passear um pouquinho, aí você está com frio, aí para, vai tomar um café, vai no salão de chá da Angelina para tomar um chocolate quente, e aí resolveu. Então, adoro. Há 2 anos eu fiz uma viagem também para Paris em dezembro. Eu fiz minhas compras de Natal em dezembro em Paris, achei sensacional. O ambiente estava frio, sim, mas estava muito legal. Então, é o bem Carro, subjetivo também, para quem gosta ou não de frio, se viaja com crianças ou não. Depende também da idade dos passageiros, da condição física também. deixa eu te fazer uma pergunta que a Guida fez para nós aqui, né? No Vale do Loire, você indicaria ter como base alguma cidade? Qual seria ela? Para passar tipo 2 noites e aí fazer as visitas aos castelos. E ela também pergunta se você pode indicar até uns 3 ou 4 castelos para visitar. Imperdíveis, Eu ó, os acho muito imperdíveis. válido de ficar na cidade de Tours. Aí de Tours você pode visitar vários castelos. Tem um castelo muito legal também que esqueci de falar, que é o Clos Lucé, Château de Clos Lucé, que bastante brasileiros gostam, onde morou o Leonardo da Vinci. Vocês sabem, o ano passado a gente comemorou 500 anos da morte de Leonardo da Vinci, que terminou a vida dele na França, que foi convidado pelo rei Francisco I. Enfim, ficar em Tours, acho muito bacana. Você vai visitar Chambord, você vai visitar Clos Lucé, tá tudo pertinho. Amboise, Chenonceau também. Mas Tours eu acho que é uma base legal. É uma cidade também muito agradável, muito universitária, muito viva, vamos dizer. Muito linda, onde tem bastante possibilidades de categorias de hotéis, então bem variada. Maravilha. Bacana. Bom, Carro, eu acho que assim, a gente conseguiu falar sobre todas as regiões. Eu vou pedir para você fazer suas últimas considerações, tá? Porque depois eu vou dar uma encerrada na nossa live, que começou meio difícil, mas foi tranquila. Finalmente deu certo, não é? Eu preciso te falar uma coisa. Nós começamos com um número que ele manteve e a gente está encerrando com ele de 147 pessoas nos assistindo. Uhul! Eu achei Champanhe! bem legal, bem legal. Champanhe. Muito, muito Champanhe ou obrigada. cidra, né? Ou calvados também. Cidra, de tudo depende. Se é champanhe, se você está na Champagne, porque o único champanhe é na Champagne, claro, mas pode ser também Um um quir. kir royal, aquela bebida da Borgonha feita com espumante, qualquer espumante, na verdade. Um espumante é uma licor de cassis, mas tem que ser uma licor de cassis da Borgonha, pelo amor de Deus. Senão, se você está na Bretanha ou na Normandia, uma cidra maravilhosa que é difícil de achar aqui no Brasil, mas a cidra de lá é muito legal. Ou se é Bordeaux, bom, vinho de Bordeaux, se é Provence, um rosé de Provence. Mas eu vou terminar, então, Ricardo, agradecendo você, a sua equipe, e de me ter dado essa oportunidade de promover meu lindo país, que já, logo, espero, vai reabrir as portas e as fronteiras, tem que ter um pouquinho mais de paciência, e que realmente é uma opção, a França é uma opção muito legal,
e o além de Paris tem que ser considerado, porque nesses tempos que a gente vai procurar talvez lugares mais tranquilos, menos movimentados, onde os pequenos grupos em família vão poder ficar mais juntos, vão poder se reencontrar, eu acho que a França tem muito a oferecer naquelas regiões que a gente já viu hoje. Eu acho que vai ser uma super opção. Eu vou também adicionar um detalhe, temos um site que se chama France.fr, que atualizamos todo dia, muito importante, temos uma equipe atualizando, publicando bastante. Nas redes sociais também, na Facebook, temos uma página bastante ativa. Esse site tem em português, Carol? Sim, claro, temos o site em português que atualizamos, todo dia publicamos um novo artigo, então é um site muito legal de ir, france.fr, e vocês vão achar a versão em português muito legal. Redes sociais, Instagram, France.fr, também eu pessoalmente estou sempre no Instagram publicando bastante informações, então me procurem, e página Facebook, France.fr, também muita informação, então a gente está à disposição para vocês, Beatriz, Isabel, Cláudia, Tatiana da equipe estão, não sei se estão ouvindo agora, mas estamos à disposição para ajudar vocês, ok? Você vai talvez, Ricardo, passar meu contato, não sei, meu e-mail, sem problema, ok? Sem problema, sem dúvida que vamos sim. Carol, eu que agradeço, eu queria dizer que foi excepcional esse nosso bate-papo, essa tua aula, né? Muito legal. Tenho certeza que quem estava assistindo também adorou. Quero te agradecer a Tour France para poder proporcionar isso. Espero que a gente volte a falar também sobre outros destinos, inclusive, tá? E também todos nós estamos na expectativa da retomada, da reabertura, né, e da retomada do turismo, né, propriamente dito. Eu tenho certeza que a França vai ser um dos destinos bem procurado, né, daqui para frente. Muito obrigado. Eu vou falar mais um pouquinho aqui sobre os protocolos de segurança para a gente deixar aqui registrado, que eu já falei lá atrás, né, mas assim, no embarque a gente vai ter medição de temperatura, os questionários vão ser mais elaborados, né? Então, o protocolo de segurança sanitária com relação à tripulação também está sendo todo reformulado, né? E os cuidados retomados a bordo com os nossos passageiros, dando destaque aqui para aquilo que eu falei sobre a questão de buffet, que não vai ter buffet, e no caso, quando for necessário buffet, vai ser servido por um tripulante totalmente seguro, com luva, com máscara, né? O próprio buffet está sendo todo remodelado para que ele não seja aberto e sim protegido, né? E alguns tipos de restaurante que eram uma coisa mais para você realmente fazer uma conexão, eles estão sendo reformulados para ser à la carte, ao invés de ser pratos compartilhados, né? São esses os destaques do protocolo de segurança que a gente tem até agora, tá? Claro que isso é uma situação que pode mudar, pode ser incrementada, pode ser melhorada, e vai ser, com certeza, no decorrer da volta aí da navegação, né? Então, para todos os nossos ouvintes e que estavam aí nos assistindo, a VELI trabalha o Brasil inteiro, temos diversos representantes nas regiões do Brasil, desde o sul até o norte. Procure o seu agente de viagem. Também temos os nossos canais de comunicação, YouTube, Instagram, Face, né, um site e o nosso e-mail, que é info@vele.tour.br. Carol, quer falar o teu e-mail aqui? Pode falar para deixar registrado. Meu e-mail é caroline.puccinocchi@atut-france.fr, e na Instagram estou como @caroline Puccinocchi oficial,
E temos também o Instagram da France.fr, e o site que se chama France.fr também. Maravilha. Eu acho que agora as redes sociais são a melhor porta de entrada hoje em dia, não é? Não tem dúvida. Carro, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Obrigado para todo mundo que nos assistiu. Adorei. E, bom, semana que vem tem mais, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, merci.